Bom dia, no ar mais uma edição do Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela audiência, você que nos prestigia sempre nas manhãs de domingo aqui, para enviar, encaminhar sua dúvida de direito da Previdência, de direito do trabalho. O canal está aberto, pode mandar, pode interagir com a gente aí pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, no @programa Boca no Trombone, a nossa conta no Instagram, nosso canal no Facebook e também lá no YouTube. Cardápio farto para você interagir com a gente. E também opinar sobre o tema de hoje. A nossa pauta desse domingo é: o Legislativo na pandemia poderia fazer mais? O que você acha? Tivemos alguns movimentos, mas pode ver, ao longo do programa vamos estar falando sobre eles. Normalmente movimentos que envolvem interesses dos próprios parlamentares. Veja só a PEC emergencial. Sabe como é que foi a negociação dela? Já falamos aqui no Boca em outras oportunidades. Mediante poupudas emendas parlamentares é que se conseguiu aprovar o auxílio emergencial pequenino, magrinho, para quem precisa, né? Para quem quer botar comida na mesa. Né? E o Legislativo olhou para si. Vamos falar sobre isso no programa. Você também pode participar e interaja com a gente nos nossos meios de contato. Vamos saber como pensam os nossos convidados. Em nome do Sindicato dos Aeroviários da capital, está com a gente o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Ele fala sobre o Legislativo na pandemia. Bom dia, Paulo, demais participantes do programa, quem nos assiste. O Legislativo ele teria que ter atuado muito mais. Teria que ter sido muito mais atuante nessa pandemia, desde o início do ano passado, quando o governo federal não formou um grupo realmente para fazer o combate ao coronavírus, não se juntou com o Congresso Nacional, os nossos representantes, os deputados, os representantes dos estados, os senadores, e com os governadores e prefeitos. Isso teria que ter sido feito lá no início da pandemia. Agora, o que o Legislativo pode fazer? Além de pressionar o governo federal, além de acionar talvez até o STF, para obrigar o governo a investir o mais rápido possível em vacinas. É o momento que é o que se tem para o momento, é distanciamento e vacinas, não tem outra saída. O governo já não comprou as vacinas no tempo devido e nós demoramos a começar a vacinação aqui no Brasil. Infelizmente, né? Essa demora causa mais mortes, mais pessoas hospitalizadas, enfim, é uma bola de neve. Também está com a gente na manhã desse domingo o presidente do Sindiprof-NH, os professores municipais de Novo Hamburgo, o professor Gabriel Ferreira, e ele opina o Legislativo na pandemia. Bom dia, Solano, espectadores do programa Boca no Trombone. A pauta de hoje é: o Legislativo na pandemia pode fazer mais? É muito importante discutirmos o papel do Poder Legislativo, ou seja, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nas medidas de enfrentamento à pandemia que assola o nosso país, bem como dos seus efeitos sobre a condição e a qualidade de vida de cada brasileiro e de cada brasileira. Nós percebemos que o Poder Legislativo, bem como o governo federal, mas aqui o Poder Legislativo, sobretudo, se aproveitou da pandemia para ampliar uma pauta de cortes de gasto, de austeridade econômica, de diminuição de serviços públicos, de ataque aos direitos dos trabalhadores, utilizando-se como desculpa a pandemia do Covid-19. Exemplos disso podemos ver com a reforma administrativa, que está sendo tratada como prioridade, que tem como objetivo acabar com a estabilidade, as discussões do orçamento federal, em que foram discutidas as emendas, ampliadas as emendas parlamentares, e também a PEC emergencial, que aprovou o auxílio à população que mais precisa, tendo como troca também uma série de benesses aos parlamentares. E o Orçamento Federal, né, que nessa semana teve a sua aprovação com alguns vetos, alguns recuos do Executivo Federal, justamente com medo, com receio aí de ingressar na esfera de crime de responsabilidade. O Ministério da Economia já tinha dito, né, do jeito que estava era inexequível.
Uma estreia aqui no Boca no Trombone. Com muita alegria, a partir desse final de semana, a gente está recebendo o SIMPO, o Sindicato dos Municipários do município de Portão, ali no Vale dos Sinos. E quem participa hoje, aqui no Boca no Trombone, é o seu diretor, Delmar Bertual, sobre o tema, o Legislativo na pandemia. Solano, telespectadores, meu cumprimento a todos, em nome do SIMPO, Sindicato dos Servidores de Portão. O Legislativo e a pandemia, né? Bem, a gente vive no presidencialismo. Os chefes dos poderes executivos, prefeito, governadores e o presidente, são os que têm maior poder de decisão, né? Maior autoridade. Porém, os outros poderes, e no caso aqui cito o legislativo, né, que é em tela, também tem uma grande força. Em determinados momentos, eu diria até que o legislativo tem mais força que o próprio executivo. Haja vista, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma, certo? Ocorre que isso só vai ocorrer, essa força grande, quando ocorre a maioria numa ideia. E o que é muito difícil, nós temos os blocos oposicionistas, situacionistas, os blocos ditos independentes, enfim. São mais de 500 deputados, mais 81 senadores, para ficar no exemplo do nível nacional, né? Mas acho sim que se o poder legislativo, os deputados, assim decidirem, a gente tem condições, ou eles têm condições, de contribuir muito no combate à pandemia. Uma das tarefas do Poder Legislativo. Opine sobre esse tema aí, use os nossos meios de contato. E claro, mande a sua dúvida. Agora a gente vai começar a responder as primeiras que chegam para a gente de direito da Previdência. Daqui a pouquinho as dúvidas de direito do trabalho aí no nosso quadro Dica Trabalhista. Agora, vamos abrir o nosso telão aqui, meu diretor. Vamos lá? Olha aí, ó. Para o doutor Guilherme Portanova, do Portanova e Paiva Advogados. Estamos saudosos da presença dele aqui, nosso consultor, né, do Boca no Trombone. Doutor Guilherme, as primeiras questões já estão chegando aqui para o senhor. A Thelma diz assim, diz que vai fazer 60 anos agora no final do mês, né? E tem 26 anos de contribuição. Ela quer saber se já pode pedir aposentadoria por idade. Diz que assiste o Boca todos os domingos de manhã e é minha fã. Pô, obrigado, dona Thelma. Doutor Guilherme, um bom domingo para o amigo, tudo bem? Bom dia a todos, telespectadores. Bom dia, meu querido amigo Solano. É um prazer estar aqui sempre prestigiando o teu programa. Bom dia, dona Thelma. Infelizmente, dona Thelma, veio a emenda constitucional 103, lá de novembro de 2019, que ela aumentou a idade mínima das aposentadorias por idade para as mulheres, numa escala de uma regra de transição, de 60 anos para 62, aumentando 6 meses a cada ano. Ou seja, 2021 teria que ter 61 anos. Então, se mantiver, né, a emenda constitucional 103, se até lá não vier uma outra, né, modificação legislativa mais restritiva ainda, que eu não duvido nada, quando a senhora fechar 63 anos de idade, a senhora vai poder, pela regra de hoje, né, conseguir a sua aposentadoria por idade. Certo. Doutor Guilherme, o Marco, ele diz assim, ó, tenho 60 anos, já sou aposentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, trabalhou de forma concomitante com o serviço público 5 anos na iniciativa privada, faz contribuição hoje, né, como microempreendedor, e ele quer saber se pode juntar esses tempos, né, o concomitante com o posterior, e com 15 anos de contribuição e 65 de idade, se aposentar. É a dúvida do Marco. Bom dia, Marco. O tempo concomitante ele não tem óbito de ser utilizado se foi vertido para sistemas contributivos diferentes, regime próprio e regime geral, para regimes distintos, que eu acho que é o caso do amigo, né? Então, que verteu para o serviço público estadual e a outra para o regime geral. Portanto, sim, pode se aposentar. Tem que ver como é que tu está fazendo essa tua contribuição pelo MEI, porque tem contribuições com alíquotas menores que só dão direitos a determinados benefícios. Então, seria interessante tu verificar essa questão da alíquota que tu está contribuindo. Perfeito. Doutor Guilherme está com a gente na manhã desse domingo, vai ficar respondendo as dúvidas aqui que você encaminha sobre direito da Previdência. E ele está conosco também na Rádio Bandeirantes. Olha só.
Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Prestigie o Boca aí nos diais, né? O AM 640 e o FM 94,9. Espaço agora do nosso parceiro, do Banco de Alimentos, porque a causa da fome, olha, gente, tá complicado. Aqui no sul tá chegando frio, tá chegando o inverno, né? Quem puder, seja um parceiro e fique atento ao recado do Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Quem puder, gente, abraça essa causa aí, do Banco de Alimentos. O programa de hoje está perguntando, legislativo na pandemia poderia fazer mais? Nova opinião do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, com o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Nós tivemos nesse período um negacionismo, o governo federal negando isso, né? Dizendo que era uma gripezinha, simplesmente em enfrentamento com os governadores, fazendo politizado, essa que é a realidade, a pandemia foi politizada no Brasil. Enquanto isso, nós perdendo os nossos entes queridos, nossos irmãos, nossos amigos, nossos pais, nossos avós, porque simplesmente levaram tudo para o lado da política, onde teria que haver uma união de todos os três poderes, dos governos estaduais e dos municipais. Nós temos em torno de 2,7%, 3% da população mundial e temos 1/3 das mortes ocorridas no mundo. Isso é inadmissível, entendeu? Isso tem que haver uma responsabilização em relação a isso. Muitas pessoas que morreram não necessitariam ter morrido por conta da forma que o poder público tratou a pandemia no Brasil. Nova opinião do Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo, com o seu presidente, o professor Gabriel Ferreira. Mas para entender um pouco o que o Legislativo poderia fazer em meio a essa pandemia, também é importante saber as funções do Poder Legislativo, né? Ele compõe, juntamente com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário, a estrutura política que rege o nosso país, o nosso sistema político. É uma concepção histórica que vem de Montesquieu, que defendia, então, essa separação em essa tripartição de poderes, onde os poderes atuam de forma independente e harmônica, devendo se equilibrar e se fiscalizar, tanto em nível federal, como no caso dessa análise, mas também em nível estadual e nível municipal. Então, no nosso país, o Poder Legislativo ele tem várias funções que são definidas pela Constituição, bem como os outros poderes, mas a principal delas é a ligada à criação das leis e pela fiscalização do Poder Executivo. Então, a nível nacional, nós temos o Congresso Nacional formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que tem essa função, né, de criar leis e de fiscalizar o Poder Executivo. E a esse respeito, em 20 de abril de 2020, né, há mais de um ano atrás, foi protocolado o PDL 158 de 2020, né, que previa a possibilidade de redução de 50% do vencimento dos parlamentares durante o período de calamidade pública. O protocolo, gente, foi no dia 20 de abril. Aí vocês vão me perguntar, e como está? Parado. Depois do protocolo, mais nada foi feito. Pois é, quando mexeria no próprio bolso, né? Aí a coisa não anda. Mais uma participação do Simpo. Os municipários de Portão estão representados pelo seu diretor, Delmar Bertual. A Câmara de Deputados vai iniciar agora a CPI, né? A chamada CPI da pandemia, CPI da coronavírus, enfim. Os deputados do bloco governista, situacionista, dizem que isso vai atrapalhar o combate à pandemia, enfim. Bem, a CPI está aí, né? Independente de nós defendermos ou não o governo. Eu quero ser otimista, então. Penso que a CPI, para além de condenar, eventualmente,
presidente, ministros, servidores ou quem quer que seja, eu acho que ela pode sim ser propositiva. Acho que, e não estou aqui defendendo que se deixe ideologias de lado, eu não defendo isso, acho que nós temos ideologias e isso no fim é bom. Mas acho que nós podemos ter, os nossos deputados podem sim, em meio a essas investigações oitivas que vão acontecer, também propor. E o governo, que vai na Câmara, né, se defender, pode também refletir sobre algumas de suas posturas, sobre algumas de suas decisões, e quem sabe aí a gente consiga diminuir esse número de mortes. Seria uma boa, né? Uma bela sugestão aí. Bom, você participa do programa, mandando as suas dúvidas, dê direito da Previdência, dê direito do trabalho. Daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista, hein? Fique atento. Você que quer saber dúvidas em relação ao trabalho, né? O trabalhador. Enfim, daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista. Agora a gente está com o Dr. Guilherme Portanova, do Portanova e Paiva Advogados. Ele responde às dúvidas previdenciárias. O Clécio, ele diz assim: gostaria de saber por que vocês não falam do fator previdenciário. Tem como pressionar o governo para excluir esse fator? Pois tem um recurso esperando solução há mais de 10 anos. Eu preciso muito dos valores. Paguei minha vida inteira por 3 salários, por 30 anos. Me tiraram 35% da aposentadoria. Clécio, calma, Clécio. A gente fala do fator previdenciário, falamos muito do fator previdenciário, só que infelizmente, né, doutor Guilherme Portanova, a notícia que a gente deve dar aí para o Clécio, ela não é muito boa, não é muito esperançosa, né, doutor? Verdade. Bom dia, senhor Clécio. A emenda 103, né, a reforma da Previdência, ela acabou com um redutor chamado fator previdenciário. Porém, ela acabou criando um redutor, no meu entendimento, muito mais lesivo. Porque, em vez do fator previdenciário, criaram um coeficiente de cálculo que começa com 60%, mais 2% a cada ano do que tu excede 20 anos de contribuição. Tá? E para piorar o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios, não há mais aquele descarte dos 20% piores salários de contribuição. O que chega em alguns casos, essa ausência do descarte dos 20% piores salários, a 30% de redutor. Lembrando que ainda se aplica o fator previdenciário numa única hipótese. Numa das regras de transição que implica no pagamento de um pedágio, que é um tempo a maior do mínimo necessário, ainda se aplica em detrimento do coeficiente de cálculo, que é o novo redutor, o fator previdenciário como redutor. Se o seu processo está parado, muito provavelmente seja por causa do tema 616. Sim. É uma tese lançada lá por mim em 2008, reconhecida no extraordinário aqui do escritório, no Supremo Tribunal Federal, afetado, né, pelo Gilmar Mendes, e que está parado realmente desde 2013 ou 2014, quando foi reconhecida a repercussão geral, está há 8 anos, está indo para fazer um aniversário de década, e que, sinceramente, eu torço para que o Supremo não a julgue hoje, porque o Supremo ele julga com razões extrajurídicas, com razões econômicas. Então, no meio de uma pandemia em que o governo alardeia que não tem, né, recursos, o Supremo, que é um tribunal altamente político, não vai conceder um direito, né, não vai distribuir valores para trabalhadores do INSS. Então, eu rezo todos os dias para que não pautem o processo durante a pandemia. Agora porque não, né? Se pautarem, eu nem preciso dizer o que vai acontecer. É improcedente. Tá certo. O doutor Guilherme está com a gente, vai responder mais dúvidas na sequência. Agora é hora do direito do trabalho. Sim, no nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Doutor Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida que foi enviada pela telespectadora Emily. Ela gostaria de saber, na verdade, se a grávida, se a empregada gestante deve trabalhar de maneira normal devido à pandemia. Bom, na prática nós não tivemos nenhuma alteração legislativa específica sobre esse tema. Nós até tivemos um projeto de lei, o projeto 3.932,
que previa o afastamento do trabalho presencial para gestante, porém esse projeto de lei ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas encontra-se trancado no Senado Federal, ele não foi adiante no Senado Federal. Nós tivemos ainda no início desse ano, em janeiro de 2021, uma recomendação do Ministério Público do Trabalho para que as gestantes se afastassem do trabalho presencial, podendo permanecer em teletrabalho. Porém, isso é apenas uma recomendação do Ministério Público do Trabalho e não tem uma força de lei. Então, na verdade, o que nós temos é aquilo que nós já tínhamos na CLT, que afasta as empregadas gestantes quando o trabalho for insalubre e em qualquer grau de insalubridade. Então, as trabalhadoras gestantes estão afastadas de todo e qualquer ambiente insalubre. A grande questão, o grande problema é para aquelas gestantes que não estejam trabalhando em ambiente insalubre. Diante da pandemia, né, o que fazer? Bom, talvez possa ser essa gravidez considerada uma gravidez de risco. Nós temos lá o artigo 394, parágrafo 3º da CLT, que prevê a extensão do benefício de salário maternidade para aquelas trabalhadoras que tenham uma gravidez considerada uma gravidez de risco. Então, talvez seja essa uma opção para essa nossa telespectadora, ou então um encaminhamento de um benefício de auxílio-doença em função da gravidez de risco. Dr. Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Marcelo Armiliato, do nosso time de consultores de Direito do Trabalho. Pode encaminhar a sua pergunta, mais dúvidas trabalhistas ao longo do programa e as previdenciárias também. Vamos agora com o quadro de notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. O posto avançado de atendimento do INSS, recentemente inaugurado pela OAB, já pode ser acessado por Skype. Essa é uma alternativa para a resolução de questões que não puderem ser sanadas pelo INSS Digital ou pelo Meu INSS. O agendamento deverá ser feito na seção de agendamento online, na aba lateral do site da OAB. O servidor do INSS responsável pelo atendimento entra em contato para realizar o atendimento, né, e no endereço, no horário marcado. Para que isso aconteça, os advogadas devem ter cópia do documento de identificação do cliente, né, e também cópia da procuração e da sua carteira da OAB. O presidente da comissão, Dr. Tiago Kidrick, comemora a conquista. Aspas para ele. Com isso, Porto Alegre concluiu a etapa de instalação do posto de atendimento avançado. Depois, poderemos organizar os postos de atendimento virtual e presencial nas cidades do interior. Todo domingo você tem aqui no Boca as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Paradinha para o intervalo, no seu mate, o seu café, daqui a pouco a gente retorna, tem mais consultoria previdenciária. Olha, tem o tempo de cuidado, hein? A nossa consultoria psicológica e os debatedores falando sobre o legislativo na pandemia. Poderia fazer mais? Tudo isso aqui no Boca do Trombone. Voltando com o Boca na manhã do seu domingo, muito obrigado pela audiência em todo o estado gaúcho. Boca de hoje perguntando, legislativo na pandemia, poderia fazer mais? Vamos para a opinião final? Aeroviários da capital, com o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Creio que o Congresso Nacional, né, o Poder Legislativo, ele ainda pode desempenhar um papel importante para que a gente possa acelerar a vacinação, para que a gente possa diminuir rapidamente o número de mortos e também uma retomada da economia. Que o único meio de retomar a economia é dessa forma, é a gente estancar o vírus. O vírus, cada vez que a gente, quanto mais a gente demorar a cortar o avanço desse vírus, porque ele pode ali na frente haver mutações e todo mundo que lê um pouquinho sobre isso sabe que pode ocorrer lá adiante. Essa vacina nem adiantar para uma cepa diferente que vem ali. E mais dificuldades nós teremos para a retomada do crescimento e a geração de empregos. Então, eu acho que o Legislativo tem um papel importante ainda nesse momento, se assim desejarem. Né? Conclusão agora do Sindiprof-NH, com o professor Gabriel Ferreira. Então, para onde voltar as energias do poder legislativo em meio à pandemia que estamos vivendo?
com certeza, na criação de leis que diminuam o impacto dessa pandemia sobre a vida das pessoas. Primeiro, na defesa da vida, sobretudo, sem nenhum tipo de negociação. Segundo, para garantir a dignidade dessa vida através de um auxílio emergencial decente, de auxílio às micro e pequenas empresas do nosso país. E também a outra função do Poder Legislativo, que é fiscalizar de forma efetiva as ações do Poder Executivo de combate à pandemia, ou tudo aquilo que o Poder Executivo fez para atrapalhar o combate à pandemia, através, sim ou sim, de uma CPI das ações do Poder Executivo Federal e também de fazer andar os processos de impeachment que estão lá parados, para que a gente possa avaliar o papel do governo federal nessa pandemia. Esses são os principais papéis do Poder Legislativo durante esta pandemia do Covid-19. Conclusão dos municipários de Portão com o diretor Delmar Bertual. Bem, Solano, para finalizar, eu quero insistir aqui na CPI, né? Que é o que a gente tem de concreto, é o que o Legislativo está fazendo agora de concreto no combate à pandemia. Claro, teve a interferência da Câmara dos Deputados na questão do auxílio emergencial, que o presidente queria fazer um valor menor, R$150, se não me engano. A própria Câmara aumentou para 600. E depois não vi nenhuma mais atitude do Congresso, não só da Câmara, com relação à pandemia. Alguma atitude mais fervorosa, a não ser cobrar do governo mesmo, que se posicionasse melhor. Mas vamos ver então a CPI. Eu quero crer que a CPI vai sim não só investigar o governo, como é de sua premissa, mas também apontar, ajudar, de repente até construir uma nova forma aí de se enfrentar essa pandemia. Porque com esse número de mortes aí que nós estamos tendo por dia, com certeza o governo não está conduzindo essa crise sanitária aí de uma maneira a contento. Vamos torcer. Fica aqui o meu abraço a todos. Última pergunta, rapidíssimo para o Dr. Guilherme Regis de Sapucaia. 36 de idade, 20 anos com insalubridade. Ele quer saber se com 25 consegue se aposentar, Dr. Guilherme. Infelizmente, Regis, acabaram com a aposentadoria especial com a deforma da Previdência, porque hoje tem idade mínima e tem redutor. Porém, se teus 20 anos expostos a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, se foram até 13 de novembro de 2019, tu pode converter de especial para comum. Então, esses teus 20 anos vão para 28. Com os teus 16 de tempo comum, tu atingiria 44 anos de contribuição. Então, a tua situação não está tão periclitante. Tá certo. Indico que tu procure um advogado de tua confiança para fazer um planejamento previdenciário. Obrigado, doutor Guilherme. Grande abraço, bom domingo. E agora o nosso quadro da gente pensar, o tempo de cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui do Boca. Os meus colegas estão conversando com você sobre o quanto o Poder Legislativo tem sido eficiente dentro do processo pandêmico. E aqui, no Tempo de Cuidado, eu vim para conversar com vocês e te perguntar se vocês têm sido efetivos no cuidado da saúde mental de vocês. 2021 parece uma réplica de 2020, com um quadro ainda um pouco mais florido de sofrimento, de angústia e de impotência. Por isso, é necessário que a gente use as nossas ferramentas de resiliência para seguir em frente, conseguindo fazer o possível e o melhor. Então, questões que a gente conversou o ano passado sobre ações de autocuidado, se procurar ajuda psicológica, se dar valor às microconquistas e aos pequenos planejamentos, se fazem ainda mais importantes. Não é um momento de se culpabilizar, não é um momento de se cobrar para além do que se pode. A gente precisa sim fazer movimentos de autocuidado e de autogestão dos nossos conflitos internos. Se tu quiser conversar um pouco mais sobre isso,
me procura lá nas redes sociais pra gente conversar. Fiquem bem, um beijo grande, tchau! Até semana que vem, grande abraço!